Olá a todos! Damos início então ao módulo 2 com a aula 1. Hoje vamos trabalhar então o projeto de texto. Então, como a gente faz a elaboração de um projeto de texto? Como a gente pensa um projeto de texto? Primeira coisa que você tem que pensar. O projeto de texto, ele é a reunião, a organização de tudo aquilo que você rascunhou. Então, lá no rascunho, você colocou todas as suas ideias, você colocou tudo que você pensou de exemplo, de teoria, de argumentação, e você vai fazer o quê? Uma filtragem. Nessa filtragem, você vai chegar, então, ao seu projeto de texto. O projeto de texto ele vai elaborar quais são os seus argumentos, os seus objetivos, qual a finalidade do seu texto, quais são as soluções, quais são os exemplos, quais são as teorias. Vai ser tudo aquilo, então, que você objetivamente quer passar para a banca. Você quer que a banca veja. São as suas intenções. Belezinha? Então, tire da cabeça aquela ideia de que vai acontecer naturalmente. Porque não vai, não é assim, não é inspiração divina que vem. É leitura, é organização, é conhecimento de mundo, tudo isso vai fazer com que você crie, então, um projeto, crie, então, uma ideia, um objetivo a ser passado. Então, este é você, ou esta é você, que está aqui. Então, entenda, e o tema está lá, né? Relativamente distante. O que você começa a perceber? Que existe um caminho aí a ser percorrido para que você possa chegar no tema. Então, um bom planejamento é essencial para subir aí, ó, degrau por degrau e chegar, então, finalmente ao tão sonhado tema, contemplá-lo de maneira a não tangenciar, a não fugir dele. Então, você precisa trabalhar um bom rascunho, colocar nele todas as suas intenções, ideias, exemplos, teorias, argumentações, para que você possa unir isso ao teu conhecimento de mundo e finalmente conseguir passar para o projeto de texto. O projeto de texto é a filtragem do teu rascunho, ok? Então, veja, um texto, ele não se esgota em 30 linhas. Por isso, é importante que você saiba planejar, para que você não fique o quê? Divagando, para que você não fique o quê? Fugindo do tema, para que você não fique o quê? Tangenciando, tá? Então, tem que se ter sim uma boa estratégia para não se perder em meio a tantas informações, ok? Então veja, introdução, identificação da situação problema e o tema, então, conforme ele está relacionado com isso que você está problematizando. Desenvolvimento, vai trabalhar de maneira mais aprofundada, esmiuçada, detalhada o problema. Conclusão, vai fazer uma reflexão final, vai trazer uma possível solução. Então, veja, não se inicia um texto sem antes planejá-lo. Então, tem de cumprir as etapas bonitinho, degrau por degrau. Primeiro, rascunho. O rascunho é aquele lugar onde vai ter rasuras. Rascunho é o lugar onde você vai poder pensar em diferentes maneiras de atender um determinado objetivo que você já pensou ali, que você está traçando, a ideia que você quer defender. Então, veja, não se inicia um texto sem antes planejá-lo. Primeiro vai rascunhar, vai colocar lá tudo que vier à cabeça. Depois vai fazer uma filtragem. E a partir dessa filtragem você vai fazer o quê? Vai chegar ao seu projeto de texto. Belezinha? Então, o projeto de texto, ele vai ser o quê? Planejamento da sua redação. Ele é o planejamento. E vai ter o quê? O levantamento das tuas ideias, que você já rascunhou e que você está o quê? Passando a limpo, colocando no projeto de texto. Você selecionou quais são as ideias. E conforme, então, você faz essa seleção, você vai determinar a seleção delas, a forma como elas estarão organizadas, para que possam transmitir o sentido que você quer passar, para que possam atender o quê? A intenção que você destinou ao seu texto. Então, olha, você pode me perguntar, professora, como que eu faço para elaborar o meu projeto de texto? Você tem de, então, pensar qual é o seu tema, para que você não perca ele de vista, fique com ele muito claro em mente. Qual é a sua tese?
que você quer provar? O que você quer argumentar? O que você quer problematizar? Quais são os seus argumentos, pelo menos 2 pontos de vista sobre o assunto? Qual é a sua conclusão? Ou seja, qual é a proposta de uma possível solução que você quer colocar no final, junto à tua reflexão final? Então, você pode me perguntar, Lena, rascunho e projeto de texto são a mesma coisa? Eu já te respondi, não. Então, não confunda. Projeto de texto não é rascunho, tá? Então, não confunda. O projeto de texto, ele é a filtragem. O rascunho é o escrito em que primeiro você irá o quê? Colocar todas as suas ideias. E nele terá rasuras. Que vai sendo o quê? O rascunho vai sendo aprimorado de acordo com o desenrolar do teu trabalho. Conforme você vai pensando, vai escrevendo, você vai aprimorando. E posteriormente você vai passar isso a limpo. Então, o rascunho é aquele esboço prévio de ideias, é um esquema em que você visualiza o resultado final, como ele ficará. Então, no projeto de texto, você coloca no papel aquilo que você tem em mente, aquilo que você já filtrou, aprimorou do rascunho. Beleza? Então, quando eu leio o teu texto, eu penso, essa pessoa, esse candidato, essa candidata, porque não vem nome, né, nas redações, mas essa pessoa tem um projeto de texto, tem um objetivo traçado bonitinho do começo ao fim, vem o quê? Tentando provar tal coisa. Então, isso se chama um texto que tem projeto, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui nessa, como é que eu posso dizer? Nessa intenção de redação que está aí na apostila de vocês. Veja, a tese, ela já é explicitada, então ela já é explícita, clara, determinada, né? Quase ali como se fosse um neon, gritando para você na introdução, eu estou aqui. Então, a tese, ela já é explícita logo no primeiro parágrafo e traz enumeração de ideias. Quantas ideias? Que ideias são essas que você vai defender no texto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20? Quantas ideias? Você tem que ter em mente que você só tem 30 linhas. Então, veja, um texto não se esgota em 30 linhas, mas você pode planejar para que o seu recorte caiba nestas 30 linhas. Então, veja, quantas ideias você irá defender? Porque você só tem 30 linhas, ok? Aqui para você, eu coloquei 3 ideias. Essas 3 ideias, elas constituem a minha introdução. E aí, o que eu fiz? Eu trouxe as minhas ideias e aliei a um mito. Então, para apresentar o tema, tá? Para apresentar o tema, eu me vali de um recurso da mitologia. Eu comparei o perigo do canto das sereias com o sistema capitalista que também leva o homem à ruína. Então, eu comparei. Eu já trouxe ali as minhas ideias na introdução e eu finalizei para contemplar o tema, na minha introdução, esta comparação entre o canto das sereias com o sistema capitalista, tendo em vista que ambas levam o homem à ruína. Então, o capitalismo tem o seu canto, as sereias têm o seu canto. Ambas as situações levam o homem à ruína. Deu para entender a ideia? Então, veja, todas as vezes em que você for começar a sua introdução, o seu projeto de texto já tem que pensar, na minha introdução terei ideias e trarei o quê? A apresentação do tema. Na apresentação do tema, eu posso utilizar um recurso, por exemplo, com um mito, eu posso utilizar um filme, eu posso utilizar a ideia cronológica de algo, posso pegar lá a Revolução Industrial, pensando aqui no capitalismo, posso pegar lá a Revolução Industrial, a primeira, a segunda, a terceira revolução, posso pensar num sistema de mundo ideal e mundo real, entende? Então, lembra,
tipos de introdução, a gente vai chegar lá. Mas perceba, você pode começar de diferentes maneiras de modo a contemplar o tema e trazer as suas ideias, ou seja, você já traz a sua tese ali, ó. Deu para sacar a ideia? Segundo parágrafo, desenvolvimento. Você vai começar, então, a trabalhar as tuas ideias, tudo aquilo que você colocou lá no primeiro parágrafo. Então, eu já estou trazendo aqui a questão do consumismo para você. Então, qual é o argumento utilizado para falar sobre o consumismo? É de que o consumismo é o responsável pela escravidão moderna. Então, de pessoas em fábricas, empregadas como solução para baratear custos e ampliar a produção. Essa dinâmica ela se dá pela alta demanda do consumo no mundo em que comprar tornou-se o principal passatempo. Então, veja, você tem aí já a defesa da primeira ideia. Você tem um argumento que é utilizado na ideia de escravidão moderna, que ao mesmo tempo vai mostrar o quê? Que foi uma opção encontrada pelo consumismo para fazer o quê? Com que as pessoas comprem mais, consumam mais. E essa dinâmica é porque o mundo entrou nesse ciclo, né? Quase que uma rodinha ali do hamster. Entrou nesse ciclo em que a gente consome, em que a gente compra, consome, depois a gente joga fora, depois produz-se algo novo, a gente compra de novo, aí joga fora, aí produz-se algo novo, compra novamente. Então, veja, a gente está vivendo um ciclo aí, porque comprar se tornou um passatempo. Eu compro para ficar feliz, eu compro para ficar na moda, eu compro para estar atualizada, eu compro, eu compro, eu compro, eu compro. Ok? Então, veja, eu sou superficial. Sacou a ideia? Essa é a minha intenção. Por quê? Porque veja que nesse terceiro parágrafo, a minha segunda ideia vai entrar em cena, vai entrar para jogo. Então, o que eu tenho? Eu tenho a valorização do ter em detrimento do ser. Qual é o argumento que eu vou utilizar para isso? Que a felicidade das pessoas, o nível de felicidade delas é baseado na compra, nas suas posses e não na sua essência. Então, o que a gente tem? A gente tem, então, uma dinâmica que vai o quê? Fazer com que as pessoas busquem pares que tenham o quê? A mesma condição econômica. Então, quer dizer, eu só sou feliz se eu compro, se eu tenho posses. Para eu poder comprar mais, eu tenho que me unir a alguém que também possa comprar. Então, eu não escolho, ou melhor dizendo, eu não vejo no outro a sua essência, mas sim as suas posses, os seus pertences, a sua conta bancária, resumindo. Então, veja, eu estou começando o quê? Delinear ainda mais para a banca qual é a minha intenção. A galera consome, consome, consome. Isso é fruto do processo capitalista. Com o processo capitalista, tudo se modificou. Hoje, eu não estou mais preocupado em ser alguma coisa, mas em ter alguma coisa. Inclusive, ter alguém. E ter alguém não é porque é legal ou da hora, mas é porque esse outro alguém também pode consumir. E também vai gerar o quê? Felicidade, porque também posso comprar. Ou também posso ganhar coisas que ele vai comprar para mim. Então, sacou a ideia? Eu começo a mostrar, então, a apresentar para a banca que hoje em dia são raras as relações que são isentas de interesses. E aí eu falo, beleza, isso acontece. Eu trago um contraponto, eu trago uma outra referência para o meu texto. Saí da mitologia, entrei na literatura. Então, a gente pode colocar lá. E para ilustrar isso, que são raras as relações e que são isentas de interesse, qual é a raridade que a gente encontra? Na literatura, na obra Tio do Alencar, a personagem Berta, que é uma menina pobre, mas ela tem uma relação de amizade verdadeira com Linda e Afonso, que são irmãos ricos. Então, eles têm uma amizade verdadeira, mesmo com condições socioeconômicas distintas. Mas veja, isso é lá na literatura, isso é lá no Alencar, isso é lá no romantismo, primeira geração romântica. Deu para entender a ideia? Então, eu começo a mostrar que, na verdade, no mundo real, são raras, tão raras, que a gente encontra na literatura. Mas e no dia a dia?
No dia a dia, o que a gente encontra? Vamos falar da terceira ideia? Olha a terceira ideia aqui, efemeridade das relações. Como é tão raro isso acontecer, tão raro terem relações isentas de interesses, eu trago dizendo que as relações de hoje em dia elas se tornaram muito efêmeras, elas são muito rápidas, elas são muito momentâneas. E para comprovar isso, eu vou trazer a teoria da sociedade líquida do Bauman. Então, nessa sociedade, nessa modernidade líquida que a gente vive, tudo é muito rápido. Tudo se desfaz. De novo, eu continuo valorizando o ter ao invés do ser. Então, eu trago o senhor Zigmundinho aqui para dizer para a gente que, com a modernidade líquida, quando ele escreve, a gente tem a constatação que as relações elas só duram enquanto houver o quê? Igualdade econômica entre os seres. Se alguém ficar pobre, acabou o amor. Sacou a ideia? Então, fecha-se o texto, né, trazendo a conclusão, reforçando ideias já colocadas, reforçando, não repetindo, tá? Reforçando ideias já colocadas, resumindo então a tese, o que eu queria dizer com tudo isso, tal coisa, e justificando o título se houver título. Então perceba, aqui eu fiz 5 parágrafos, mas a sua redação pode ter 4. O que você precisa ter em mente? Quantas ideias você irá defender? Quantas ideias você colocou na sua introdução? Quantas ideias você pensou para a sua introdução lá no projeto de texto? Isso é que vai determinar como você irá fazer, então, o desenvolvimento das ideias. Beleza? Por enquanto, por hoje é só. Muito obrigada. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.